todos. Paz e alegria em nossos corações com o nosso Mestre Jesus. E cada um de nós, individualmente, vamos aproveitar a acolhida das vibrações que esta casa nos oferece. Vamos nos envolver num sentimento verdadeiro, sincero, pleno, de imensa gratidão. Abrir, de fato, o coração. Se envolver nessa atmosfera espiritual que foi preparada para aqui estarmos. E agradecer esses benfeitores queridos que vêm trazendo em seus braços, em suas mãos, todos os recursos que aqui viemos buscar para suprir nossas necessidades. Necessidades que são tantas. Temos carências que até chegamos a desconhecer quais realmente são. Mas eles sabem. E eles trazem esses recursos diretamente da providência, da solicitude do nosso Pai para com cada um de nós. Porque quando a gente fala na oração, que aqui foi proferida a oração que nós mais conhecemos, Pai nosso, que estais no céu, Ele sempre vai nos responder, meus filhos queridos. Ele sempre vai responder no recôndito do nosso ser. E Ele traz isso para nós, através das mãos e dos braços desses benfeitores. E quando eles se aproximam de nós, encontram-nos cheios de gratidão, nossa própria atmosfera atrai para nós esses recursos e se derrama por todo o nosso ser. E sairemos daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. E também vamos aproveitar para agradecer a espiritualidade que acompanha cada um de nós no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com tudo aquilo que a vida nos pede viver. E a vida tem nos pedido viver muitas experiências, muito aprendizado. E é bom a companhia dele. Mesmo nos momentos em que nós achamos que estamos tão sozinhos, nada disso. Nós sempre temos a companhia dele. E se soubermos ser gratos, reconhecidamente gratos, nós estreitamos os laços com esses benfeitores, com esses amigos e companheiros, porque eles são irmãos nossos. E eles estão conosco em nome da fraternidade e da solidariedade que une todos nós. E eles podem fazer muito por nós, nos orientando, nos intuindo, nos assistindo, nos amparando no nosso cotidiano. Por tudo isso que nos cerca, por tudo que a vida espiritual nos oferece, vamos então agradecer e rogamos a Jesus, abençoe a todos esses queridos irmãos e companheiros, a esses benfeitores. Rogamos a Jesus, abençoe a cada um de nós pelo nosso esforço de estarmos aqui esta noite neste recinto. E sigamos adiante, renovando o nosso propósito de seguirmos avançando e nos melhorando junto com o nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Caríssimos, hoje nós vamos trazer um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, que tem como título O Consolador Prometido. Capítulo 6. E hoje nós vamos falar do item 7, que nos fala da vinda do Espírito de verdade. Espírito de verdade. Caríssimos, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós nos lembramos muito da presença do nosso Mestre Jesus. E a vida está tão difícil, está tão um caos por aí, né? Parece tão complicado. Algumas vezes a gente está na realidade, é no desejo sincero de vivermos em paz. Cuidar dos nossos afazeres, da nossa vida, nossos planos e nossos projetos, não é? Queremos viver em paz. Na célebre frase dita pelos soldados na Primeira Guerra Mundial, de ali nasceu uma exortação: viva e deixe viver. Esse pelo menos é o meu lema desde que eu nasci. Mas está tudo tão confuso que a gente não consegue viver a nossa própria vida.
Nós estamos muitas vezes vivendo a vida dos outros ou recebendo tanta influência de outras pessoas e dos acontecimentos que nos cercam, que parece que a gente não consegue lidar com a nossa própria existência e a nossa caminhada. Eu estou falando de lidar com a nossa, né? Porque são acontecimentos muitos. E muita coisa de atmosfera espiritual que nos influencia. Há tanta agressividade, tanta violência, tanta maldade, tanta crueldade, tanto egoísmo. E isso vai enchendo as vibrações que cercam a nossa sociedade e com certeza isso vai impactando em nosso ser emocional, não é verdade? E a gente pensa assim, cara, que coisa, a gente queria tanto ficar em paz e a gente olha e fala assim, cadê a presença do nosso Mestre Jesus? Cadê Jesus acompanhando a nossa caminhada? Ele que é o nosso guia, a luz maior da nossa vida. Poxa, mas se Jesus estivesse conosco verdadeiramente, como Ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos, acho que a gente não estaria vivendo essa situação toda, não é verdade? A gente não tem às vezes a impressão que na realidade não parece que Jesus está perto de nós coisa assim nenhuma. Né? Assim, vamos ser sinceros, né? Não parece, né? Porque há tantos desmandos, tanta adversidade, que parece que realmente a última coisa que está chegando nessa humanidade é a luz de Jesus. Está chegando tudo, menos a luz dele, né? Pois é, mas ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Ele não falou isso? Falou, não está lá escrito no evangelho dele, não está? Não leu também? Eu li essa coisa. Leu? Você leu, não leu? Então, cadê ele? Pois é, mas aí a gente fala assim, vamos tentar perceber um pouco mais disso, para identificarmos se Jesus está ou não conosco. Quando Jesus passou pelo grande testemunho dele, da crucificação, né? E a crucificação nós vamos deixar bem claro que para nós espíritas, para nós que adotamos e simpatizamos com a doutrina espírita, nós reconhecemos a ressurreição como sendo um ato, um fenômeno pleno que mostra para a gente que Jesus veio para nós para apresentar a vitória da vida sobre a morte. Isso é ressurreição. Vida sobre a morte, né? Esse é a chave dessa descoberta. Então, quando passou por aquela situação, você imagina que todos aqueles que acompanhavam Jesus, os seus discípulos, os seus apóstolos, que eram inúmeros, e eles viram a partida de Jesus, a morte dele. Imagine a orfandade em que todas aquelas criaturas não se sentiram portadoras, desamparadas que estavam. Morreu Jesus. Eles só viam dessa maneira Jesus morrer. A grande luz, a doçura, aquele que veio para renovar as nossas esperanças e as nossas expectativas. Deu um sopro, um ar totalmente novo, nos fez respirar novamente novas auras. Foi embora. Mataram ele. Imagina todas aquelas pessoas. Mas depois de alguns dias, como estava previsto pelo profeta Isaías, eis que Jesus ressurge. E vem, depois de alguns momentos, de alguns lances, ele vem e aparece para vários dos seus discípulos e seus apóstolos. E neste momento, Jesus diz para todos eles o seguinte: se me amais, guardeis os meus mandamentos. Guardeis os meus mandamentos. E quando chegar o momento, eu rogarei ao Pai, e Ele enviará um novo Consolador.
para vos amparar e vos guiar, para ensinar-lhes tudo aquilo que por ora não podeis entender. Está escrito isso em João. Mas em João também nós vamos ver outras tantas frases que nos diz o seguinte. João em 14 fala o seguinte, Jesus disse: mas o Paráclito, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Então Jesus diz o seguinte, então João 14, 26, ele diz que Jesus vai enviar o Paráclito, que é o Espírito Santo. Ele fala, o Paráclito é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Paráclito será enviado e ele vai rogar ao Pai que envie este novo ser. Né? Que coisa interessante. Então está lá na Bíblia exatamente isso. Aí nós vamos perguntar, o que é o Paráclito? Porque estavam todos num momento sentindo assim, um desconsolo, um desamparo, e Jesus então vem com uma notícia para consolar, para aliviar aquela comoção toda, dizendo que no momento certo o Pai enviará o Paráclito, que ensinará tudo aquilo que ele já disse. Não é interessante? Mas quem é esse Paráclito? Ele diz que o Paráclito é o Espírito Santo. Está lá escrito que o Paráclito é o Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito da verdade. João, inclusive, cita várias vezes o nome, o Espírito da verdade. Está lá em João 16. O Espírito da verdade aparece em João 14, 17, João 15, 26 e João 16, 13. Está lá na Bíblia que João fala para nós sobre o Espírito de verdade. Então, quem será esse Espírito de verdade? Nós vamos então associar que João falou do Paráclito e ele fala do Espírito de verdade. Tudo isso no mesmo trecho da Bíblia ele cita Paráclito, Espírito da verdade e Espírito Santo. Ele associa estes entes, entendeu? Dando essas características. É bom para a gente ir acompanhando estes ensinamentos para compreendermos algumas coisas que a gente vai ainda tocar para falarmos a respeito da vinda do Espírito de verdade. Né? Nos documentos de Qumran é aquela gruta onde foi encontrados os manuscritos do Mar Morto. Do Mar Morto foi encontrado nas grutas chamadas Qumran. Nestes documentos está escrito que o Espírito da verdade significa ajudar. Ajudar. Então nós desvendamos o seguinte: o Paráclito significa aquele que consola, conforta, aquele que encoraja ou reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor como um defensor numa corte. Entenderam? O Espírito de verdade, ele tem todas essas características. Por essas características a respeito do Espírito de verdade, não nos remete a um pensamento a respeito do anúncio sobre o Espírito de verdade que haveria de vir no momento certo, enviado em nome de Jesus? Pois é, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec então vai trazer para nós o assunto do Consolador Prometido.
E no item 7, ele então resolve conversar conosco a respeito da vinda do Espírito de verdade. E neste capítulo 7, nestes capítulos, toda a parte de instrução dos Espíritos, todas as mensagens, está assinalada, está identificado o nome do Espírito que lhe traz as mensagens. Ele chama-se Espírito de verdade. São 4 mensagens, as 4 assinadas pelo Espírito de verdade. E de tudo aquilo que a mensagem nos traz, nós vamos identificar o seguinte: que o Espírito de verdade anuncia para nós a chegada, a vinda do Espírito Santo, do Espiritismo, como sendo exatamente a mensagem de Jesus advertida há 18 séculos, quando foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, fazia 18 séculos, né? Há 18 séculos, então, quando ele tinha anunciado, quando Jesus havia anunciado a chegada do Consolador. Aí nós vamos perguntar o seguinte: tá, mas o que faz com que vocês, espíritas, identifiquem como sendo o Espírito de verdade, anunciado, comunicado, noticiado no Evangelho de João, em vários trechos? O que associa, faz com que vocês associem que é o Espiritismo esse Consolador prometido? Bom, na realidade, a doutrina espírita tem como uma das principais pedras fundamentais, né, o principal pilar do entendimento é que todas as ideias, todos os conhecimentos estão abertos, estão colocados para o nosso raciocínio, certo? Para que nós mesmos façamos uma análise se identificamos ali o raciocínio, a lógica e a verdade, ou temos nossas próprias buscas e pesquisas para tirarmos essas conclusões, correto? A doutrina espírita nos apresenta as coisas dessa maneira. Podemos concordar ou não, e depende de nós não concordarmos e buscar nas nossas próprias pesquisas, certo? Então identificamos o seguinte: o Paráclito é uma palavra grega que significa aquele que foi chamado a estar presente. Aquele que foi chamado a estar presente. Esse é o Paráclito ou Paracleto, tanto faz. E as pesquisas dos estudiosos de todas as revistas diz que aquele que consola, conforta, aquele que intercede. Pois é, o Paráclito é isso, e o Paráclito é o Espírito de verdade, é o Espírito Consolador. Por isso Allan Kardec trouxe para nós esse entendimento, para nós identificarmos e falarmos a respeito do Espiritismo. Bom, dissemos lá atrás que a gente está vivendo no meio de uma sociedade, num momento da nossa sociedade humana, que parece tudo muito constrangedor para nós, né? Muitas das situações que nos chegam chocam-nos. A gente fica tão abismado com algumas condutas, algumas atitudes, que nós identificamos que assim, parece que nós não estamos cercados por nenhum amparo, por nenhuma justiça, por nenhum socorro da vida superior. Parece que nós estamos mais ou menos numa nau que está largada por aí, a deriva, mediante e indo para lá e para cá, mediante os acontecimentos e as circunstâncias da vida, não parece? Pois é, eu também tenho essa impressão às vezes. E custa para a gente entrar com a ideia, com os pensamentos nos eixos, para tentar encontrar respostas para tudo isso.
E a bem da verdade é o que mais necessitamos, é compreender, entender, clarificar a nossa mente a respeito desses acontecimentos e dessas circunstâncias. Porque o mundo é como é, porque a sociedade está como é, o que justifica certas atitudes e certas condutas, mas também o que explica a nós mesmos porque somos quem somos, porque entendemos da maneira como entendemos, porque para nós temos um certo senso de razão e de lógica, conseguimos mais ou menos distinguir o certo do errado, e outros tantos parece que é difícil acertar no certo. Legal isso daí, né? Acertar no certo. Ficou bom. Pois é isso mesmo que a gente olha, e é toda essa diferença enorme entre nós, algo que ao mesmo tempo que nos encanta quando nós conseguimos raciocinar a esse respeito, como ao mesmo tempo nos choca, né? Pessoas que são capazes de tirar a vida de animais que não lhes fizeram mal nenhum, né? Que são capazes de crueldades absurdas, né? Com violência contra criança, contra idoso. A gente fica pensando, nossa, parecem situações em que o ser humano está se medindo quase como animais, né? Ou até pior do que animais, quando a gente faz uma comparação, até acha que está pior que bicho, né? Né, minha irmã? Pois é. E aí a gente fala assim, nossa, nós precisamos compreender tudo isso. Porque se alguém não esclarecer a nossa mente, nós ficamos desanimados. Não ficamos? Não desânimo, né? A gente vai desanimando e desencorajando a nós mesmos de permanecermos lutando pelas boas causas. Lutar pelas boas causas para nós. Todo o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Mestre querido, quando Ele nos fala a respeito do perdão e da caridade, a respeito do amor ao próximo, de inclusive amarmos até os nossos inimigos. Nossa, já está difícil amar o próximo, imagina o inimigo, né? Está difícil amar a família, está difícil amar a família, mas amar o inimigo. E a gente fala assim, Jesus pediu demais para nós, né? E toda a coletânea dele, tudo que está contido no evangelho dele. E sabe o que é evangelho? O evangelho significa testamento, né? Testamento porque ele deixou no testamento dele a herança dele para nós. E qual é a herança que Jesus deu para nós? Anunciar a boa nova. Qual é a boa nova? A respeito do reino de Deus. Falar para nós a respeito do reino de Deus que nos espera, onde lá nos fartaremos num banquete de luz. Nos fartaremos. Pensa tudo isso maravilhoso. O que Jesus nos ensinou é perfeito, né? Por isso que ele disse, eu sou o caminho. Exatamente, isso mesmo. Estou afiadinha, hein? Bom. É isso que Jesus diz que Ele representa, que Ele é. Ninguém irá ao Pai senão por mim, através de mim. E por que Ele diz que ninguém vai ao Pai senão através dele? Porque Ele já está se colocando, Ele é o caminho. Por que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Por causa do testamento dele. Ali Ele ensinou tudo, para que nos conduzíssemos. O Evangelho de Jesus, ele é orientativo. Ele nos orienta, ele dirige a nossa existência para alcançarmos tudo aquilo que almejamos na condição de espíritos imortais. Espíritos imortais. Não cabe muito bem quando a gente não está falando só de que nós somos espíritos imortais. E que nós estamos muito mais centrados, muito mais concentrados
é na vida cotidiana, nas coisas que nos acontecem pelo lado de cá. O nosso entendimento e enquadramento do nosso juízo e da nossa razão consegue realmente é que a vida é essa aqui que nós temos. E é essa aqui que nós temos que fazer dar certo, né? Porque é aqui que a gente está tentando se realizar. E se realizar significa nos realizarmos em toda a nossa vida física, emocional, sentimental, correto? É isso, nós queremos cobrir tudo isso daí, envolver tudo isso e fazer dar certo pelo lado de cá mesmo. Mesmo que a gente já saiba no nosso íntimo que essa vida é um estágio que a gente está passando por aqui. E que tudo por aqui é temporário e passageiro. Sinceramente, francamente, nós não temos dentro de nós mesmos um sentido de entender que a vida, essa nossa vida, não é a vida verdadeira. Quando a gente começa a refletir a esse respeito, né? E quando a gente está aí nos afazeres, no calor das nossas correrias, nós nem lembramos nem de Jesus, nem da vida espiritual, nem de nada disso. Mas quando a gente para, principalmente quando nós estamos em dificuldades, em problemas, vivendo situações que não é o que nós planejamos e nem trabalhamos para vir para nós, é nesses momentos que a gente costuma parar para pensar um pouco mais na nossa própria vivência, né? Buscar respostas diante da situação pelo qual nós estamos passando. E é nesse momento que a gente pensa muito na fragilidade que é essa vida, nos ciclos de mudança. Como a gente, na realidade, no fundo, não tem certeza de nada. Hoje a gente tem alguma coisa muito boa nas mãos, amanhã pode não ter mais. Nós nos envolvemos constantemente em perdas, não é? A gente perde o ser amado, perde o emprego, perde a casa, perde tudo. Porque é tudo um ciclo, está tudo virando, né? E a gente se pergunta, e vai conscientizando a partir dessas reflexões, parece que não é aqui a nossa estada de felicidade e de realização. É nesses momentos que a gente começa a curtir um pouco mais, pensar que nós estamos aqui só de passagem, né? E que tudo vai passar, tudo vai se modificar. Pois é para nos falar a respeito de imortalidade, de vida eterna que veio Jesus. É mostrar para nós que por aqui estamos caminhando, preparando a nossa estada lá do outro lado. Porque verdadeiramente é lá que vamos colher. Então, conforme vamos bebendo nesta fonte, nesse manancial que é o Evangelho de Jesus, nós interagimos inteiramente com Jesus e percebemos que Ele está certíssimo e como é sábio tudo aquilo que Ele nos apresenta. E que é verdadeiramente a vida maior que Ele estabelece para nós. E as regras, e o compromisso e os deveres para alcançar tudo isso. Que não é nada além daquilo que a gente vai aprendendo a respeito de deveres e compromisso para alcançarmos tudo aquilo que nós almejamos nessa existência terrena. A gente não tem que ter disciplina, compromisso, dever, organização para alcançarmos tudo que desejamos? Então, mesma coisa do outro lado. Então aqui nós estamos fazendo isso. Tá, então Jesus estabelece tudo isso no Evangelho dele, mas ao mesmo tempo nós vamos dizer para ele, Pai Jesus, compreender tudo do teu Evangelho, saber tudo que o Senhor disse, para nós é difícil, é complicado. Os nossos corações não estão preparados, não nos sentimos ainda entender, compreender completamente. É por isso que Jesus disse, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então Jesus, num momento, ele diz, depois que ele estava naquele encontro com os discípulos e com os apóstolos dele,
em que ele já estava se despedindo deste plano, ele então diz: ainda resta muito a ser dito, mas por ora não suportei. E realmente não podíamos suportar. Se tanto tempo depois ainda carregamos os corações que precisam de tanta coisa. Mas ele diz que viria o Espírito de verdade, que então faria com que entendêssemos mais as palavras e os ensinamentos dele. Pois é. Aí Jesus, Allan Kardec, discípulo do Mestre, servo do Mestre Jesus, então vem falar conosco mais a respeito da doutrina espírita, do Espiritismo, nos colocando exatamente tudo aquilo que identifica a Bíblia, o Evangelho de Jesus apresenta para nós, todos os dizeres de Jesus, e tudo aquilo que a doutrina espírita dos Espíritos veio nos ensinar. E aí nós vamos então associando exatamente qual é a proposta do Espiritismo para nós. Aqui, diante de tudo que nós passamos por esta vida, tudo que nós precisamos é compreender e entender. É essa a proposta do Espiritismo. Além do Evangelho de Jesus, é conversar conosco, com o nosso raciocínio e com a nossa lógica. Não mais os mistérios, não mais aquilo que nós não podemos ampliar, que não cabe na nossa mente, e que nós precisamos que seja um pouco mais esmiuçado para nós, melhor justificado, melhor apresentado. Olha o que o Paráclito é. O Paráclito, ele é aquele que consola, que conforta, aquele que encoraja e que reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor como um defensor numa corte. Não é exatamente isso que o Espiritismo propõe para nós? Não é isso? Ela não é a doutrina que conforta, que reanima, que revive em nós? Revive o que em nós? Revive os ensinamentos de Jesus na sua simplicidade e na sua pureza. E busca tudo isso no Evangelho do Mestre. Não os rituais, não o cerimonial. Não mais apresentar para nós, reapresentando para nós o que Jesus nos identificou. Deus como nosso Pai, Criador, acessível a todos nós. E que nós não precisamos de barganhas, de bajulação, de adulação para estarmos com Ele. Porque, como disse, quando oramos a Ele, Ele nos responde: meus filhos queridos. E quem é o Pai que, para atender um pedido de um filho que chora, que sofre, que pede conselho? Quem é o Pai que pede algo em troca? Quem é o Pai que precisa ser adulado e bajulado? Qual é o Pai que faz isso? Nenhum, né? Todo Pai se derrama para a sua criação. A felicidade e a realização de um filho é a alegria e o contentamento de um pai. Quanto mais nosso Pai que está no céu, como nos assevera nosso Mestre Jesus. E o que o Espiritismo vem para trazer para nós é exatamente isso. Os nossos corações áridos, que diante de todas as outras experiências anteriores caímos na descrença, na separação e no distanciamento do nosso Pai, porque não queríamos um Pai tão distante, um Pai tão desconhecido. Não podíamos ser ligados a alguém assim. Um Pai raivoso, um Pai difícil, teimoso e complicado. O que eu mais admiro em Deus é o Deus teimoso. Ele quer as coisas do jeito dele, não aceita contorno, ele é inflexível, né? Intolerante. Então é isso, que fomos
estamos vendo em todas as nossas experiências do passado, porque a gente já está por aqui, como vai nos ensinando justamente os Espíritos para dizer que, para nós conhecermos este Pai, nos identificarmos com Ele e vivermos na plenitude com Ele. E viver na plenitude com Ele significa conhecermos as leis dele. Nós precisávamos de muito tempo para isso. E é isso a propósito, o Espiritismo para nos dizer. Para que tudo aquilo que Ele tem para nós nos seja realmente concedido, nós precisamos nos esforçar e trabalhar, crescer e nos aperfeiçoarmos. E Ele, em sua infinita misericórdia, bondade e amor por nós, nos deu a oportunidade da reencarnação, para que a gente vá se ajustando, se melhorando, se modificando, evoluindo, progredindo e se tornando um filho cada vez mais apto, cada vez melhor, para receber a herança que Ele tem para nós. Somos herdeiros de toda a criação dele. Tudo que Ele criou é nosso. É nosso. Mas precisamos estar em condições para receber essa herança. Bendito seja. E é isso que o Espiritismo vem para nos mostrar. Por isso Kardec coloca para nós que o Espiritismo é o Paráclito. O Espírito de verdade vem se apresentar para nós com a mesma mensagem do nosso Mestre Jesus. Jesus que asseverou que Ele voltaria. Para explicar muito mais para nós, para conversar muito mais para nós, para nos encher de tudo aquilo que nós necessitamos, para que aí então a nossa experiência por este mundo seja um jugo leve para nós, que possamos carregar as nossas cruzes com um pouco mais de leveza, que possamos passar por tudo aquilo que a vida nos pede viver com muito mais força, ânimo e coragem, porque era isso que nós estávamos precisando. Não é? A vinda do Espírito de verdade, naquilo que a doutrina espírita tem para nos oferecer. E a doutrina espírita, o que propõe para nós? Trazermos de volta, bem juntinho dos nossos corações, os ensinamentos e as lições do nosso Mestre, nos aproximando novamente da doçura, do encanto dele, da voz dele que nos tranquiliza, que nos acalma, que diz para nós, apesar de todo o sofrimento e de toda dor, confie em mim. E aí nós precisávamos saber como confiar nele, mesmo diante de tudo aquilo que a gente não consegue compreender com facilidade. O Evangelho do nosso Mestre Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6, o Consolador Prometido. Caríssimos, obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelo carinho de me receberem aqui na casa de vocês. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.